toda honra, toda glória pertence ao Senhor, amém? Ele é digno. Nós estamos reunidos aqui por causa dele, não é isso? E o Senhor quer falar mais, ministrar mais no nosso coração. Pode se sentar. Oh Senhor, nós somos tão gratos ao Senhor. Nós somos agradecidos a Ti, Deus, porque és o poderoso Rei, mas vieste em mim reinar. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Tudo que há em mim quer Te louvar. Nós Te agradecemos porque o Senhor é grande, majestoso, cheio de glória e poder. E no entanto o Senhor se inclinou para nós, nos dando da Tua graça, do Teu perdão, do Teu amor, do Teu favor. Bendito seja o nome do Senhor. Continua ministrando aos nossos corações nessa tarde, Senhor. Como o Senhor tem feito esses dias. Eu não estava aqui, mas eu sei que o Senhor tem trabalhado aqui esses dias. E que não seja diferente nessa tarde. Fala conosco, doce Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia. No livro de Mateus, capítulo 18. A partir do verso 23. Mateus 18, 23. Eu gosto das parábolas, histórias que Jesus contava para revelar verdades profundas e absolutas sobre o reino de Deus, sobre o caráter de Deus, a pessoas com um entendimento às vezes limitado. Então ele desenhava o caráter de Deus, ele desenhava os princípios do reino através da vida cotidiana daquelas pessoas, de histórias que eles vivenciavam, e ali ele ia revelando verdades para aquelas pessoas tão simples a quem ele falava, mas verdades tão tremendas sobre quem é Deus, sobre quem é Jesus, e sobre o seu propósito, e sobre a nossa vocação, estão explícitos aí nessas parábolas. E hoje nós vamos meditar sobre essa, a parábola do credor incompassivo. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste.
Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Palavra desconfortável, mas eu tenho andado por muitos lugares, conversado com muita gente e observado muitas coisas, e algo tem queimado e inquietado o meu coração. Nós alcançamos o favor de Deus, não porque merecíamos ou porque somos filhos preferidos, mas porque Deus, na sua infinita bondade, amor, misericórdia, nos alcançou, enviou o que Ele tinha de melhor, Jesus Cristo, que rasgado o seu corpo, rasgou também o véu do templo de alto a baixo, para que nós tivéssemos acesso à sua presença. Jesus reconstruiu a ponte de volta para casa, destrancou a porta do Santo dos Santos, e hoje nós podemos entrar na santa presença de Deus a hora que nós quisermos, aonde nós estivermos. Isso já seria favor suficiente, né? Já pensou você poder se apresentar diante do Rei de todo o universo, sem precisar de terceiros, sem precisar de intermediários? Tem muita gente que ainda anda fazendo isso por aí, usa os intermediários, mas a porta está aberta. O acesso a Deus foi liberado, o véu do templo se rasgou e nós temos livre acesso ao Pai. Para entrar por suas portas com ações de graça, nos seus atos com hinos de louvor, mas também apresentando diante dEle nossas petições, nossas súplicas, nossas dores, nossas necessidades. E Deus tem estendido o seu favor. E eu não sei de nada que vocês falaram aqui antes. Mas eu sei que Deus liberou sobre cada uma de vocês, sobre cada um de vocês, uma palavra de encorajamento, uma palavra de vitória, uma palavra de não, ergue-te, levanta-te, toma posse da sua herança, caminha como vencedor, porque Deus te é favorável. Não é isso? Isso é maravilhoso, gente. Nós precisamos mesmo ter os nossos olhos abertos sobre isso. Porque às vezes nós somos intimidados e ficamos dando voltas no deserto. Somos desencorajados e ficamos, meu dó de mim, ó vida, ó céus, ó azar. Ninguém me ama, ninguém me quer. Jesus já provou. Deus prova o seu amor para conosco por ter Cristo morrido na cruz. Não precisa do profeta ligar para você para te dizer isso. Embora existam pessoas que falam, Deus, o Senhor me ama mesmo? Manda o profeta ligar para mim agora, Senhor. Tem gente que vai procurar o profeta, né? Ai, que ele fale sobre mim, eis que te digo. Sou filho muito amado. Não, isso eu já estou sabendo, profeta. Conta outra. Mas o fato é que o favor de Deus está liberado sobre nós. O Senhor tem nos levantado nesses dias, trazido à nossa memória tudo que Ele fez e tudo que Ele é capaz de fazer, o que a gente nem imagina, o infinitamente mais. Ele é Deus, e às vezes a gente fica intimidado, recuado, acanhado, sempre eternamente nas filas de oração. Às vezes Deus acabou de liberar uma palavra poderosa, e você não toma posse dessa palavra, não entende essa palavra, e vem para a fila de oração, mas ora por mim. Mas eu tenho certeza que Deus mudou isso aqui, nesses dias. Não foi? Amém. Ok, mas para que nós queremos favor? Para que nós vamos usar o que foi liberado sobre nós? Eu quero ter um carro para quê? Eu quero ter uma casa maior para quê? Eu quero ter $1 milhão de dólares, para quê? Eu quero ter uma voz bonita, para quê? Qual é o seu objetivo? Eu quero receber mais de Deus, amém, para quê? Para que serve o favor que a gente recebeu? Para nós ficarmos em clubes sociais,
chamar esses clubes sociais equivocadamente de igrejas e nos fecharmos nos nossos clubes sociais como se fosse um abrigo nuclear, enquanto o mundo morre lá fora. Eu acho que não é esse o propósito de Deus, né? Deus derramou sua vida, Deus derramou o seu amor, para que nós também fizéssemos o mesmo. Nós também derramássemos a nossa vida e nós também derramássemos o nosso amor. E nós estamos vivendo dias turbulentos, onde as pessoas estão preocupadas com as próprias conquistas pessoais, com os próprios interesses, com o próprio umbigo. O meu ministério. Ministério não é para mim. Ministério é pelo outro. É o meu serviço ao outro. É o meu serviço à causa de Cristo. É eu funcionando onde eu fui forjada para funcionar. É para isso que eu sirvo. Não é para me gabar dos meus dons. Não é para bater no peito e falar, está vendo como é que Deus é favorável a mim? E tem muito crente que vivencia isso. Põe a Bíblia debaixo do braço, aceitou Jesus, põe a Bíblia debaixo do braço, chega em casa, a família toda ainda não teve uma experiência de conversão, e ele chega querendo meter o pé nas imagens da mãe. Isso é do diabo, mãe. O cara vira o chato. Aceita Jesus, e ao invés de se tornar uma pessoa mais amorosa, mais serva, mais presente, mais participativo, e a família fala, o que aconteceu com esse menino? Era moado na dele, agora transborda vida, transborda alegria, onde ele vai faz diferença. Não é bem isso que tem acontecido por aí. É uma sensação de, eu fui salvo, e vou chegar no céu, quem quiser vem atrás. Nosso mestre, a quem nós dizemos servir e amar, se esvaziou. Jesus podia ter aparecido com 30 anos sobre a face da terra. Ele podia ter aparecido com 30 anos, encarado ali a tentação de Satanás no deserto, dado início ao seu ministério, curado, ressuscitado, libertado, se tornado notório em toda a região, morrido, ressuscitado ao terceiro dia, e a obra de salvação teria sido concluída. Mas ele encarnou. Ele tomou nosso lugar, nossa carne, nossa vulnerabilidade humana, viveu a nossa vida e viveu no anonimato durante 30 anos. A única vez que Jesus é citado antes da tentação é aos 12 anos, quando houve aquele episódio que a família o perdeu. E ele foi encontrado no templo ensinando aos sábios. No mais, ele foi filho, ele foi primo, ele foi vizinho. Ele foi uma pessoa comum, vivendo o plano de Deus para ela. No entanto, a gente recebe, Deus reconstrói a nossa vida, Deus cura as nossas feridas, Deus sara a nossa alma doente, Deus muda o nosso foco, Deus nos injeta ousadia, e o que a gente faz com isso? Trabalha em benefício próprio. O favor de Deus está disponível sobre você, e Deus quer usar você, para que o favor dele seja estendido, para que alcance aquele que precisa receber esse favor, precisa receber salvação, precisa receber cura, precisa receber restauração. Nós estamos vivendo momentos na nossa nação, momentos delicados na política, por causa das leis que estão querendo enfiar pela nossa goela, por causa dos comportamentos que estão sendo discutidos. A igreja não está preparada, mas eu estou com uma expectativa maravilhosa, que esse desconforto todo desse assunto que está sendo borbulhado e ventilado, vá produzir na igreja mais fome de Deus. Deus ensina a gente a lidar com isso. Como é que a gente faz? Como é que o Senhor faria se estivesse no nosso lugar? Vai voltar os nossos corações para o coração de Deus, buscando nele, desesperadamente, respostas para aquelas perguntas que nós não temos? Nós temos que nos mobilizar, sim.
Nós temos que, no mínimo agora, aprender a votar. No mínimo agora, aprender a selecionar as pessoas que a gente vai pôr lá no poder. A gente tem que fazer isso, e não só colocar uma pessoa no poder, não. Fiscalizar, orar por ela. Fazer valer o nosso papel de cidadãos, sim, mas não menos que nós, diante da presença de Deus, nos encharcarmos no amor dEle, para abrir os braços e receber quem quer que seja que queira entrar por aquelas portas. Hoje nós vivemos debaixo da perseguição da mídia. Homofóbicos somos chamados. Mas será que entre nós não existem homofóbicos de fato? Eu estou vendo gente irada. Eu estou assistindo gente erguendo punhos, gente querendo fazer e acontecer, não contra as leis, não contra a lei da mordaça, não do jeito certo. Se entra uma pessoa que tem uma outra identidade sexual que não a nossa, a gente levanta e sai de perto. Foi para isso que o favor de Deus serviu? Temos que nos mobilizar? Sim. E temos que nos mobilizar para Deus dobrar o nosso coração e transformar o nosso coração no coração dEle. Eu conheço pessoas que não entram em igrejas porque falou, se eu for lá eu vou ser rejeitado. Se eu for lá as pessoas vão me olhar torto. Se eu for lá, eu peço conselho, mas eles não sabem o que fazem comigo. Eles não sabem me dizer o que eu faço com esse desejo que eu sinto dentro de mim. O favor de Deus nos alcançou para que nós alcancemos outras pessoas. O amor de Deus nos transformou para que a revelação do amor dele em nós alcance outras pessoas. Não adianta você falar para um homossexual, eu rejeito a sua prática, mas eu amo você. Não adianta falar, o discurso é fácil. O discurso é fácil, mas Deus está nos chamando para muito mais do que o discurso. Eles têm que se sentir à vontade entre nós. Eles têm que se sentir atraídos até nós, porque é isso que Jesus fazia. Ele atraía a ele todo mundo que tinha algum problema, todo mundo que tinha alguma dificuldade, alguém que tinha desvio de caráter, alguém que roubava impostos, todo mundo que tinha alguma necessidade. Ah, eu estou morrendo com fluxo de sangue. Ah, minha filha morreu. Ele atraía. As pessoas sabiam que se fossem até Jesus, elas encontrariam a resposta. Se elas fossem até Jesus, elas seriam curadas. Se elas fossem até Jesus, elas seriam consoladas. Se elas fossem até Jesus, elas seriam ensinadas, exortadas, elas seriam reconstruídas. Será que hoje o mundo pode ver isso em nós? Será que quem está lá fora pensa, não, eu estou vivendo uma crise, eu estou vivendo um problema, não quero mais esse estilo de vida, eu vou lá, naquela igreja dos crentes, eles têm algo que eu quero, que eu preciso, eu não sei o que é, eu não entendo o que é, mas eles têm, e eu quero que essas águas se derramem sobre mim. Gente, eu sou de um tempo, eu me converti aos 11 anos, eu me converti, minha família foi para a igreja, era o ano de 1979, quando os meus pais tiveram um encontro com Jesus. Crente era ridicularizado, crente era ignorante, pobre e feio. Esses eram os adjetivos que eram usados para descrever o crente. Ah, os crentes? Ih, o povo ignorante. Tem uns que não sabem nem ler. Crente é aquele povo pobre. Crente é aquele povo feio, povo encardido. Cada favela tem uma igrejinha, é lógico. E aí, hoje não é mais assim. E a gente tem que dizer como Agostinho, se eu não me engano foi Agostinho que disse, me perdoe os eruditos, se eu estou fazendo a citação errada, mas a igreja hoje não pode mais dizer, não tenho prata nem ouro, mas também não pode dizer, levanta e anda em nome de Jesus.
Gente, glória a Deus não. Glória a Deus não, gente. Eu quero dizer, eu prefiro não ter nada. Eu prefiro ser taxada como pobre, burra e feia, mas ter autoridade de Cristo sobre mim e ter autoridade para falar, levanta e anda em nome de Jesus. Não adianta a gente ter prata e ouro, a gente ter favor de Deus sobre nós, se isso não serve para nada, a não ser para engordar as nossas igrejas. Jesus tenha misericórdia de nós, Pai. Nós estamos sendo desafiados. Eu não vim trazer uma palavra de peso, nem de condenação. Eu estou me incluindo. Eu estou trazendo uma palavra de que nós precisamos despertar. Nós precisamos sair do nosso lugar de comodidade, onde nós estamos visando só o nosso proveito próprio. E amar o outro, e chorar pelo outro, e gemer pelo outro. E não, eu não quero que ele vire evangélico, não. Eu quero que ele seja alcançado pelo amor de Deus. Eu não quero que ele venha para a minha igreja, não. Não, eu quero que ele encontre as portas do céu. E nós estamos vivendo num momento delicado, porque tem gente séria, tem gente que quer fazer a coisa certa, tem gente que está sendo movido pelo amor, mas também pelo chamado que Deus deu a cada um, diversos chamados. A uns ele deu esse chamado mesmo, de ir peitar, de questionar, por que é que estão fazendo essa lei? Nós somos cidadãos, nós pagamos impostos, essa coisa não pode vir assim não, essa lei é contra a família, e nós temos que lutar assim. Tem gente que é vocacionado por Deus para isso, eu não sou, mas tem gente que é, e glória a Deus por essas pessoas. E eu apoio essas pessoas, eu estou com ela em intercessão, em amor e orando para Deus dar sabedoria, mas sobretudo para Deus levantar homens e mulheres íntegros. Gente, nós estamos precisando de gente na política do Brasil que seja acima de qualquer suspeita. E o povo mais habilitado, pelo menos deveria ser, para produzir esse tipo de líder, é o povo de Deus. É o povo que se chama pelo nome do Senhor. Eu me lembro quando Mário Covas morreu. Pelo que eu saiba, Mário Covas não era cristão evangélico. Mas eu me lembro que quando Covas morreu, os inimigos do Covas, aqueles caras que discordavam dele politicamente, sentiram a morte. E tiveram uma palavra de admiração para o Mário Covas. Eu, politicamente, tenho pouca informação sobre o Mário Covas, mas aquilo me fez pensar, gente, se um cara morreu e os adversários políticos dele expressaram respeito, admiração pela integridade do cara, poxa, ele devia mesmo ser um cara íntegro. Não sei da veracidade desses fatos, mas eu sei que onde há fumaça, há fogo. E nós precisamos sim de homens e mulheres que se levantem na autoridade de Ciro. Mas nós não podemos perder a nossa principal vocação. Nós não podemos perder a nossa principal vocação de cidadãos do reino. Antes de ser brasileira, eu sou cidadã do reino. Eu estou no Brasil por um tempo. Eu estou aqui de passagem. A minha pátria não pertence a este mundo. Então, o que molda o meu pensamento, o que molda o meu sentimento, o que molda a minha atitude, tem que ser os propósitos do reino. E se eu vou batalhar uma batalha no natural, sem o respaldo necessário, no amor, já perdi. Eu já perdi. É o amor de Deus que tem que ser o catalisador que nos mova buscando justiça. É o amor de Deus que tem que ser o catalisador que nos aproxima do outro. Eu conheci um rapaz há um tempo atrás, ele era todo tatuado. Com alargador, piercing, e agora tem essas modas de colocar chifre. Aí, está vendo a reação da gente, como é que está o nosso coração? A gente fala, misericórdia. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Enxergue além da aparência, porque Deus nos olhou quando nós ainda não tínhamos forma. Deus não te olhou justificado já. Quando o olhar dele te encontrou sujo,
E aí ele pôs Jesus no meio. Meus óculos, deixa eu aperfeiçoar essa visão. Jesus, olha lá, olha a possibilidade da Helena justificada por Cristo. Olha para o outro além das formas. Olha para o outro além da cor da pele. Olha para o outro além daquilo que ele traz pelo lado de fora. Ele é um ser humano que Deus ama e quer alcançar através de você. Porque você é corpo de Cristo. Mãos do Senhor, abraço do Senhor, olhar do Senhor, boca do Senhor. E isso é uma obra sobrenatural. Nós somos preconceituosos. Eu não sou, somos. Preconceito é você olha para uma pessoa e já cria um conceito de acordo com o que você vê. Nosso mundo é preconceituoso, nós também somos vítimas de preconceitos. Somos julgados por algo que a mídia derrama aí, mentiras sobre nós. Ou pega um que está batendo cabeça por aí, pega o exemplo dele, de um crente bebê, de um crente carnal, ou de um joio de todo tamanho. Pega o exemplo desse e projeta. Crente é assim. Mas Deus está contando comigo e com você, para mudar essa imagem. Tem um bando de gente que se reúne para orar, cantar e fazer mais nada, mas tem também um bando de gente que se reúne e eles cantam e eles oram, e quando eles se espalham, eles causam um efeito, eles deixam um perfume. E voltando aqui na história dos meus pais, que nos anos 70 encontraram Jesus, era aquele tempo que a gente, além da gente ser taxado de feio, burro e pobre, mas era o seguinte, quando qualquer um passava um apuro, era o crente da rua que era procurado. Quando você ia num crediário, eu preciso de comprar isso, mas eu só vou ter dinheiro no fim do mês. O que é isso? Isso é crente, pode deixar aqui, está pendurado aqui. Isso é, hoje, eu sou pastor evangélico. Para pastor a gente só vende à vista, tá? Por que será, né? Por que será? E Deus está contando com você. Deus está contando comigo. Deus está contando com a gente. Como diria a Ludmila. Para ver a gente vencer. E para ver a gente mudar essa mentalidade. Que haja uma transformação extrema, partindo de cada um de nós. Que o favor que nós recebemos não fique apenas para nós mesmos. E o Senhor tem que nos ensinar. Nos despojar desse preconceito religioso que nós carregamos. A evidência desse preconceito foi como você reagiu quando eu falei do meu amigo tatuado. E eu falei para ele, procura uma igreja. Igreja? Não posso não. Por quê? Por que você não pode procurar uma igreja? Eu já experimentei. Eu choco as pessoas. As pessoas saem de perto de mim. As pessoas me rejeitam. Na igreja! Inadmissível! Inadmissível! Nós deveríamos ser catalisadores de amor e não de rejeição. Isso prova o quanto que nós estamos superficiais e rasos no amor. Porque quando o amor de Deus nos alcança, a evidência é que nós nos tornaremos amorosos, compassivos, perdoadores. Não é uma obra nossa, é uma obra do Espírito de Deus em nós. Mas ele tem que ter espaço. E para o Espírito Santo ter espaço para se mover através de nós, a gente tem que tirar os entulhos. A gente enche a nossa alma de entulho. Principalmente nesses tempos onde se quer ter para ser. Mentira. Você não precisa ter para ser. Você é. Você é filho do Altíssimo. Essa é a sua identidade. O ter vem depois. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e todas as demais coisas. Ouro no céu, a gente vai pisar nele. Isso prova aquilo que tem importância para Deus.
Nós precisamos de dinheiro aqui? Sim, nós precisamos de dinheiro aqui. E o dono do mundo, o dono do ouro, da prata é o Senhor. E nós podemos acessar isso? Sim, nós podemos acessar isso, porque somos filhos do dono. Agora, o dinheiro é para servir ao outro, não é para servir a mim mesmo. Por isso, Fábio, que você falou aí, não fica carne na sua mão. Eu estou achando que se eu ganhar um, já vai passar para frente. Porque se a nossa vida não serve para abençoar o outro, nossa vida não serve para nada. Uma vez eu fui entrevistar a Edmeia, e ela não sabe o impacto que aquela entrevista teve na minha vida. E ela falou assim: você passa no sinal e vê uma criança pedindo o que comer, fecha o vidro e vai para o shopping, meu irmão. Sua fé é morta. Aquela palavra nunca mais saiu da minha cabeça, Edmeia. A gente tem dinheiro para roupa nova, a gente tem dinheiro para bolsa de marca, a gente tem dinheiro para ter mais de um carro na garagem, a gente tem dinheiro para mudar a decoração de 2 ou 3 em 3 anos. Mas quando fala, sustenta uma criança pela visão mundial, porque, sabe, as minhas despesas, eu tenho muita despesa. Corta a despesa, diminui a despesa, viva com menos, para que outros se beneficiem. Nós somos chamados para derramar a nossa vida. E às vezes, para produzir dinheiro, para sobrar dinheiro, a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa. A gente vai ter que abrir mão de algum luxo. Helena, eu não gosto desse negócio de dar comida para o menino no sinal. Estou com você. Bota o garoto dentro do seu carro, leva um McDonald's. Ou melhor, bota o garoto dentro do seu carro, leva para o supermercado e faz uma compra para a família inteira. A gente tem que começar a fazer diferença, ao invés de falar de diferença. A gente prega muito amor, mas pouco se faz por amor. Está na hora da gente arregaçar as mangas, começar a abrir mão dos nossos luxos e viver uma vida relevante com significado. Uma vida além do nosso umbigo. Porque nós recebemos o favor de Deus. E quanto mais favor eu recebo, mais eu tenho que me doar. Vira para essa pessoa que está do seu lado e pergunte para ela, o que você vai fazer a partir de amanhã? Não é para responder, não, é para pensar. Tem alguma coisa que tem que começar a ser feita amanhã. Beleza, nós estamos aqui nesse congresso, que coisa maravilhosa. Estamos recebendo unção, estamos recebendo encorajamento, palavras da verdade. Estamos sendo levantados, erguidos, fortalecidos, ajustados. E agora a gente tem que gastar isso em algum lugar. Porque senão a gente se torna obeso espiritual. E quem é obeso espiritual começa a dar problema. Corre risco de um ataque cardíaco fulminante, espiritualmente falando. É hora da gente fazer alguma coisa e falar menos. E aí a gente olha para o credor incompassivo. É o retrato. Nós somos esse credor incompassivo. A gente recebeu perdão que a gente não merecia. A gente recebeu reconstrução. Tanta gente investiu na sua vida. Para pensar aí. Quem te discipulou? Quem te ganhou para Jesus? Quem te trouxe para a igreja? Quem orou por você? Quem teve aquela santa paciência para aguentar a bucha de canhão que você era? Estou falando por mim, hein? Zenete é uma santa mulher, ter me aguentado. Alguém tirou os carrapichos, alguém confrontou o seu caráter. Alguém mandou você para o quarto buscar Deus, pôr a boca no pó. Tanta gente investiu em você, Deus mandou essas pessoas. E aí você vem para uma igreja, e essa igreja tem visão, e essa igreja promove congressos e reuniões e oportunidades de você receber de Deus, de você ser encorajado, de você ser ensinado, receber palavra boa, feijoada, você não continuar um bebê eternamente. Aí você recebe,
e você sai encorajado e dando saltos de alegria. Mas chega lá fora e encontra uma prostituta. Sangue de Jesus tem poder. Sela com salvação, Senhor. Quem vai selar ela com salvação é você. Vai lá pôr a mão na massa. Ah, mas sabe o que é, Helena? Eu fui chamada para sustentar. Eu não fui chamada para ir. Eu não consigo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Foi uma ordem, e não foi para uns e outros, não. Foi para todos. Essa é a vocação da igreja, tornar Cristo conhecido entre as nações da terra, e não apenas com a nossa balela, com o nosso diz que me disse, nem com aquele folhetim. Que jeito rápido de evangelizar, né? Jesus te ama, 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 e pronto, ufa, cumpri o meu dever. Hoje evangelizei 50. Mentira! Você gastou os seus folhetos, que foram para o chão. Para evangelizar alguém, tem que ter envolvimento. Precisa não, bem. O Senhor é a minha força. Tem que ter envolvimento. Tem que ter olho no olho. Tem que ter mão no ombro. E aí? E aí, amiga, como é que está? Como é que está a sua vida? Você tem que estar disposto a pôr dentro da sua casa. Apertei, né? Tem que estar disposto a trazer para um banho. Nós não queremos fazer isso. Manda para a senzala, como diz Edmeia. Manda para a senzala. Se a gente está mandando para a senzala os ministros de Deus, imagina aqueles que não conhecem a Deus ainda, né, Edmeia? O Senhor está nos chamando para... Sabe aquela imagem? A gente viu no outro congresso que eu estava, eu achei fantástico. Sabe aquelas pessoas que saltam barras? Vêm com a vara, impulsionam e saltam sobre uma barra? Elas não começaram com a barra lá no alto. Não é? Elas começaram a treinar num colchão com a barra mais baixa, só com o corpo. Até, agora já estou pulando bem, então vamos mais um pouquinho. Vamos mais longe, não é? Até a barra chegar no último e a pessoa ganhar habilitação para competir uma Olimpíada. O cara aprendeu a saltar tão bem que ele vai para a Olimpíada representar a sua nação. Deus quer nos tirar do lugar do treinamento e nos levar para a Olimpíada. Está disposto? Então de gente levanta a mão. Vai anotando aí, Fádio, o nome de quem está levantando a mão. Está gravando, está filmando, aleluia. Porque deixa eu falar para você, para eles chegarem a saltar a barra, houve muita renúncia. Houve dores físicas. Houveram deslocamentos nas costas. Houveram fracassos, decepções, vontade de parar. Não vou dar conta, não nasci para isso. Mas um dia, depois de persistência, depois de ouvir o treinador, de obedecer às regras do treinamento, um dia ele vai para a Olimpíada e uma medalha brilha no seu peito. Você pode ter certeza, aquele que tem uma medalha brilhante no peito, houve um grande, longo caminho de renúncias, de dor, para ele chegar lá. Ninguém chega lá de graça. E você está disposto? Você foi convidado para o treino. Você recebeu esse favor. Alguém vai te treinar de graça para você ser um campeão. Eu quero saber se você está disposto. Está disposto a renunciar? Está disposto a ter que dormir mais cedo? Acordar mais cedo? Treinar em dias
festivos, perder eventos. Você está disposto a ir em lugares que você não gostaria de ir? A abraçar pessoas que não estão tão cheirosas? A ter que lidar com a dura realidade que está aí fora e da qual muitas vezes nós somos protegidos, porque a gente não tem o conhecimento de como esse mundo está na sarjeta. Até você parar diante de um viciado que fala, olha nos seus olhos, pega na sua mão e fala, eu quero largar o crack, eu não consigo. O que você pode fazer por mim? Um pai de família te olhar nos olhos e dizer, eu não consigo. Eu perdi tudo, perdi meus filhos, perdi minha esposa, perdi minha casa, eu durmo num colchão molhado. E eu não consigo, ela está me destruindo, pastor, o que eu faço? Nós somos chamados para barras mais elevadas. Homens e mulheres têm muito trabalho aí fora, muito trabalho nojento, duro. Baixas existirão, mas Deus está nos convocando, porque Jesus estaria lá, se Ele estivesse vindo nesse tempo hoje. Dificilmente Jesus estaria aqui, entre nós. Ele falaria, vocês vão aí, adorando, buscando meu Pai, e depois vocês vêm me ajudar, porque eu vou lá. Se o meu favor, se o favor que Deus derramou sobre mim, eu sei de onde que Ele me tirou, se não servir para alcançar o outro, se não servir para me tornar amorosa, compassiva, despida de preconceitos, mas enxergando como Deus vê, além dos piercings, tatuagens, chifres, marcas, estereótipos, trejeitos, roupas, plumas, paetês, Deus vê além. Das saias curtas, dos decotes profundos, Deus vê além. Que esse olhar tome o nosso olhar. Que esse amor mova a nossa vida. E que o favor que nos alcançou se derrame sobre o próximo, seja ele quem for. Feche os seus olhos. Porque se não for assim, no final da palavra, Jesus disse, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um o seu irmão as suas ofensas. Às vezes as pessoas não nos ofenderam, mas o jeito delas nos agride. As escolhas delas nos agridem. Mas nós recebemos muito perdão, nós recebemos muito amor, nós recebemos muita compaixão, nós não temos outra coisa para dar senão isso. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Busque no seu coração, querido. O que efetivamente você tem feito? Além de frequentar a igreja, ser alimentado, ser abastecido, ser encorajado. Quantos milagres você já viveu? E para que isso está servindo? Para que isso está servindo? Senhor, que nosso coração seja como o teu coração, Senhor. Que o meu coração seja quebrantado e humilde para atrair o teu coração. Que o meu coração se mova com a mesma compaixão que move o teu coração. Que o teu infinito amor seja marca
marca em tudo que eu fizer e aonde eu for. Quero atrair aos teus braços todos os feridos, rejeitados, maltratados pelo mundo. Quero conduzir ao caminho da cruz aqueles que estão cegos e perdidos, iludidos nessa vida. Quero ver com os teus olhos, sentir com o teu coração. Eu preciso te amar e ser movido pelo teu amor. Eu preciso te amar e ser movido pelo teu amor. Porque ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor eu nada seria, pois tudo passará e permanecerá o seu amor. Eu preciso te amar e ser movido pelo teu amor. Eu preciso te amar e ser movido pelo teu amor. Eu preciso te amar, Senhor. Eu quero que você faça uma aliança com o Senhor, um compromisso com Ele nessa tarde. Preste atenção, porque isso não é leviano. Pense nas consequências, não faça por emoção. Você quer se aliançar com Deus e falar: Deus, eu estou fazendo um propósito diante do Senhor hoje. Eu vou fazer algo efetivamente por alguém. Além de orar, além de chorar, além de clamar, eu vou amar alguém com as minhas atitudes. Não é do seu dinheiro que as pessoas precisam. É do seu envolvimento. É do seu engajamento. E a gente se engaja com as causas apaixonadamente, mas não se engaja com pessoas com a mesma paixão. Mas o que Jesus fez foi isso. Ele se engajou por pessoas, com pessoas. Ele morreu por pessoas. Ele derramou a vida sobre pessoas. E nós não somos dignos de sermos chamados cristãos, imitadores de Cristo, seguidores de Cristo, se não estivermos dispostos a fazer a mesma coisa. Alguma coisa que você vai tirar de você, algum privilégio que você vai abrir mão, para que outra pessoa seja favorecida. Se você quer fazer essa aliança, esse compromisso hoje diante de Deus, com Deus, não é comigo esse compromisso, é com Deus. Senhor, eu estou me comprometendo contigo. Eu efetivamente, eu vou perder alguma coisa para alguém ter mais. Se você é essa pessoa, eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar, para que Deus te veja. Pois ainda
Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria, pois tudo passará e permanecerá o seu amor. Senhor, essas pessoas estão de pé, fazendo um compromisso contigo. Eu não conheço os corações delas, mas o Senhor lê cada pensamento agora. O Senhor sabe o que passa em cada coração. E eu te peço que o Senhor derrame amor sobre essas pessoas. Que elas não façam nada pela prática religiosa, mas que elas façam movidas pelo teu amor. E que o amor do Senhor se derrame. Se derrame. Primeiro que o seu amor entre, que cure, que transborde, que transforme. E que depois ele se derrame sobre o próximo. Não em atitudes isoladas. Eu fiz o meu compromisso, eu cumpri o meu propósito, estou liberado. Não, Senhor. Que hoje nasçam homens e mulheres com um novo estilo de vida. Que não sejamos que não permaneçamos como o credor incompassivo, que foi perdoado, mas não perdoou, que foi favorecido, mas não favoreceu, que foi amado, mas não amou. Senhor, que o teu favor sirva para algo na nossa vida, além do nosso benefício próprio. Em nome de Jesus, Pai, recebe a oração que cada um agora está fazendo diante do Senhor. Recebe esse gesto público que eles estão fazendo diante do Senhor. E eu te peço que o Senhor os encha de amor, de amor, de amor, de amor, de amor, de amor. Amor que não mede consequências, amor sem limites, como o Senhor nos ensinou. O seu amor por nós não mediu limites. Ergue a barra, Senhor. Ergue a barra. Mesmo que seja difícil para nós, Senhor. Ergue a barra para que a gente possa experimentar outros lugares em Ti, mais elevados em Ti, conforme o Teu pensamento e não conforme o exemplo que esse mundo está dando, Senhor. Que as nossas igrejas não sejam abrigos, que nossas igrejas sejam luzeiros, sejam faróis, que não sejam abrigos antinucleares. Deus, em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos, transforma-nos, encharca-nos no Teu amor e ergue a barra para que a gente possa saltar mais alto. Em nome de Jesus, em nome de Jesus nós oramos. Sela esse momento no mundo espiritual, Senhor. Sela esse momento em cada memória aqui. Que o Teu Espírito Santo nos lembre desse compromisso, nos ajude, nos dirija, nos capacite, para que possamos viver uma vida além do nosso próprio interesse, além do nosso próprio umbigo, só usufruindo favor. Que sejamos também um canal por onde flui o Teu favor, em nome de Jesus. Amém e amém. Às 19 horas, nós vamos estar no fechamento, no encerramento de mais essa jornada que Deus nos colocou.
Você vai sair cheio de propósito, seu caderno dos sonhos. Nas quartas-feiras eu estava ministrando sobre o tema que eu mais amo, que é sobre fé. E eu desafiei as pessoas a fazer o caderno dos sonhos. Porque a maioria das pessoas não sabe onde chegam, porque não explicam. Deus pergunta assim: Jesus, o que você quer? Então eu imagino o seu caderno dos sonhos, as suas anotações depois, suas resoluções pessoais, suas resoluções individuais. Isso vai repercutir muito. Tem muita gente esperando você. Tem muita gente esperando você. Tem pessoas aguardando ouvir a voz de Deus através de você. Sentir a mão de Deus. E vai haver, sabe, existe um ciclo. Tem gente que sai na última hora. Tem gente que sai na hora errada. E hoje, quando nós tivermos a última ministração, as últimas, sabe, os últimos atos proféticos que vão haver aqui neste lugar, quando a pastora estiver ministrando, eu conheço a intensidade dela. Está vendo tudo isso aí? Ela fica imaginando durante um ano onde vai estar cada borboleta. E o que mais me impressiona são as pessoas que se juntam para tornar isso realidade. São milhares, centenas. Eu tenho aqui empresários, estudantes, pessoal da cozinha que se envolve, pessoal lá fora, logística, espaço gourmet, intercessão, então não se fala. Esse investimento foi patrocinado, cada detalhe, o túnel do tempo, essa mega estrutura que tem aí fora, as pessoas que foram recebidas, as caravanas. Eu nunca, olha irmãos, sério mesmo, eu prego durante muitos anos, mas eu nunca vi isso na minha vida, nunca vi. Mas sabe por quê? Quando a gente trabalha um tema, a gente quer que você entre dentro dele, e você fala: já estou sendo favorecido quando chego no aeroporto. Pessoas abriram as casas, irmãs, irmãos, é tanta gente. E eu sei que ainda vai haver o selo nessa noite. Vai haver o selo. E a gente vai receber o seu testemunho. E eu quero te encorajar a você levar essas imagens, essas mensagens, essas ministrações. Eu acho que não tem mais não. Parece que não tem como fazer pedido mais. Não tem mais. Mas talvez você vá lá no stand. Querido, fala com o teu irmão, não seja mais brasileiro não, por favor. Deixar para a última hora. Nesse ponto, você quer falar alguma coisa? Quero. Eu não sobre sei. O ministério de Lídias? Vou falar. Desde o início nós temos falado com vocês que nós somos mulheres transformadas para transformar. E, como a pastora Helena falou, nós precisamos nos envolver. Nós precisamos, levar o que nós recebemos para outras pessoas. É o que Deus mais tem falado comigo. E eu tenho passado para as meninas, é isso. Não adianta só receber. Porque salvação nós já temos. Então não adianta só receber. Se o que eu recebo eu não vou passar para outra pessoa, não tem muita lógica. Nós temos que ser transformadas para um propósito, para transformar outras mulheres, para transformar outras vidas, outras famílias. Quantos casamentos foram restaurados? Eu recebi um e-mail. Eu quero orar pelos e-mails. Com pedido de oração, minha caixa postal, ela está incendiada. Já bloqueou, porque não consigo mais nem abrir os e-mails. Com oração, pedidos de oração, pessoas falando: pastora,
Tem um casal que eu patrocinei a ida deles aí. Ora aí junto com a gente, porque o casamento deles precisa de uma restauração. Meu Deus. Quando nós nos envolvemos, tem que ser por completo. Começa aqui, ó. Primeiro lugar que eu sei que alguém vai se envolver é aqui. Quando ela deixa de comprar um sapato para dar um sapato. Aí quando eu venço o mamon que está aqui no meu bolso, eu faço qualquer coisa. As minhas meninas, tem pessoas que nem entraram aqui dentro da igreja, não ouviram meia ministração. São as primeiras a fazer inscrição, não porque tem que pagar, mas porque elas entendem que aquela inscrição delas é um investimento na vida daquelas que vão estar aqui. Porque nós somos transformadas para transformar. Eu acredito assim. Eu acredito que é igual a bispa Sônia falou. Nada é de graça. Até para você ir no McDonald's para pagar o sanduíche de alguém, ou ir no mercado fazer uma compra, aqui tem que estar vencido. Porque no coração você fala, ai, queria tanto ajudar. Coração é mais fácil, é mais mole. Mamão é mais duro. E eu queria desafiar você sim. Desafiar mesmo. Sabe? Eu falei assim, ai Deus, eu não vou falar. Hoje de manhã as meninas falaram, não vou. Mas quando Deus liberou essa palavra de comprometimento, eu falei assim, não estou nem aí. Sabe? Se você não quiser fazer parte, não faça. Problema seu. Lavei aqui minhas mãos agora. Nós estamos comprometidas. O Fábio estava ali falando comigo. Lígia, a Fernanda falou que tem uma missão no Nordeste. E cada poço que eles abrem de água é 27 mil. Eu falei, bora ajudar. Aí ele falou, poço caro, né? Não adianta só eu falar que eu amo o povo lá do Nordeste. Ficar vendo Criança Esperança. Não adianta. Poxa vida, você dá no Criança Esperança, você dá no Pimpom lá, sei lá como é que fala, um monte de onça aí. Se envolva aqui, ó. Ministério de Lídias. Porque nós somos nascidas para transformar. Nós não somos a Rede Globo para fazer uma campanha Criança Esperança, para promover artista, para promover isso e aquilo. E eu nem sei se o dinheiro chegou na boca daquela criança mesmo. Mas aqui eu falo para você, porque eu